Oi, Oi, senhor. tudo bom? Hum? E aí, gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sor. Tudo bom? Estão dormindo ainda? Bom dia, senhor. Foi mó tempinho que eu acordei. Não tomei café ainda. Ah, eu também não. Hum, tá. Esse vai ser o nosso primeiro encontro, assim, nessa modalidade, né? Então, eu queria saber, assim, primeira coisa, eu queria saber é se, como é que foi, assim, essas atividades que eu passei, essas atividades mais de casa, assim, vocês conseguiram fazer, não conseguiram, tá de boa, não tá? Tá bem fácil, senhor, porque o senhor deu bastante explicação e vários textinhos pra gente estudar, como videozinhos, aulas, então tá fácil. Eu também achei fácil. Ah, bem fácil. Também achei fácil, senhor. Uhum, Eu achei fácil, só que eu não consegui fazer tudo. sim. É bem fácil. Uhum. Tá. Bom, é só a dúvida mesmo se vocês conseguiram entender as coisas que foram pedidas e tal, porque, sei lá, às vezes só numa interpretaçãozinha de um texto ou uma palavra fica difícil, e daí se vocês tiverem por acaso alguma dúvida, vocês podem falar. Acho que eu não tenho nenhuma dúvida, não, senhor. Tu explicou bem direitinho. Tá, tá, beleza então. Hum, então, para hoje, tipo, a ideia era retomar algumas coisas, tá? Porque já faz tempo que a gente não se vê e talvez algumas coisas tenham ficado esquecidas, certo? Eu fiz essa apresentação aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem gente chegando ainda. Dá pra ver aí? Dá Sim. pra ver. Se é uma coisa branca e verde, dá pra ver. Tá. E aí, galera? E aí? Tá. Então, vamos retomar então algumas coisas, tá? Sobre população. Pera aí que eu vou ter que parar aqui, que eu vou ter que ver o que aconteceu com o link.
Tem mais gente chegando ainda. Tá, foi. A questão de população, né? Que a gente tava vendo faz algumas aulas e tal. Quando a gente ainda tava indo na escola, essas coisas assim. Isso aqui, ó. Vocês conseguem observar esse mapa aí? Sim. Ele diz respeito à população, né? População total, ó, que nem tá dizendo aqui. E daí, a gente olhando pela legenda, né? A gente consegue identificar do que ele tá falando, né? Quanto mais escura aqui a cor, mais de não sei quantos mil habitantes, certo? E daí a gente consegue observar quais são os países que estão ali com uma cor mais escura. Aqui na Ásia, né? No Sudeste, China e Índia, na América, Brasil, Estados Unidos, ali a Nigéria. Então esses são os países com maior população do mundo, tá? População total. Vocês lembram desse conceito de população absoluta? População total? Tá aqui, ó. População absoluta é o número total de pessoas residindo naquele local, certo? E ali, se a gente for parar para ver quais são os países que têm a maior porcentagem de população no mundo, segundo esse gráfico aqui, a gente vê que tem ali, ó, a China com 18% da população mundial, Índia com 17% da população mundial, tá? Ali as bandeirinhas dos países, certo? Estados Unidos, Indonésia e o Brasil ali em quinto lugar, tá? Com a quinta maior população do mundo, certo? Depois ali os outros países. Se a gente está falando de população total, tá? População absoluta. O outro conceito que é para lembrar, assim, é o de população relativa ou densidade demográfica, como a gente chama também, tá? O que é a população relativa? Ela é relativa a alguma coisa, tá? Ela é relativa à área, tá? Então esse desenho aqui mostra bem, né? Ali por metro quadrado, né? Vamos imaginar que isso aqui é um metro quadrado, a gente não sabe a proporção, mas vamos imaginar que é um metro quadrado com uma pessoa, duas, três, e vai aumentando a quantidade de pessoas, tá? Isso aqui mais ou menos seria a população relativa, a densidade demográfica. Quantas pessoas que estão ocupando aquele espaço ali, tá? E daí aqui tem alguns exemplos aqui do lado, ó, de países com a população, ali a China com 1 bilhão, 300 e poucos milhões de habitantes, e a área, né, superfície, 9 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então se pegar, e daí é que é a grande questão, né, tipo, esses cálculos meio que nos enganam, né, se a gente parar para ver, porque é como se pegasse toda a população do país e dividisse pela área total, só que nem toda a população está distribuída igualmente na área, né, do país, aqui, ó, várias pessoinhas aqui mais no sudeste, aqui nessa região tem poucas pessoas, aqui volta a ter algumas pessoas, tá, mas vai nos dar um número geral, tá, que é a densidade demográfica. E ali, né, Mongólia, alguns outros exemplos.
Vaticano, né, que é um outro país que está lá dentro da Itália, população 572 habitantes e área de 0,44 quilômetros quadrados. Menor do que a Restinga, né, se a gente parar para ver a área desse país, certo? Menor que um bairro da cidade de Porto Alegre, por exemplo, tá? Mônaco também, 35 mil habitantes e uma área ali de 2 quilômetros quadrados, mais ou menos a área da Restinga, do bairro, certo? Então a gente vê essas discrepâncias, assim, certo? Daí aqui é um mapa contendo a densidade demográfica. Daí a gente vai ver, olha ali, ó, de novo a legenda, né? Quanto mais escuro, maior a densidade demográfica que está ali na unidade, né? Pessoas por quilômetro quadrado. Então essas áreas aqui, ó, muito vermelhas, uma cor vermelha bem mais vibrante, bem mais forte, representam uma densidade demográfica maior, ó. Entre 1.500 e 9.000 habitantes por quilômetro quadrado, imagina. O que dá isso, né, gente? Tipo, 9.000 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente no mesmo espaço e provavelmente elas estão, dependendo do lugar, é um lugar bem urbanizado, certo? Olha aqui, ó. Tem esses pequenos pontinhos aqui, ó. E depois as cores vermelhas vão ficando mais fracas, né? Daí ele vai tendo Índia, China, Brasil, Estados Unidos. E daí a gente vê que nem. Só voltando aqui, ó. Esses são os países com maior população, ó. China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Indonésia aqui, Nigéria também, certo? E se a gente olhar a densidade demográfica, vocês veem que a China é o país mais populoso, ó. Mas ele não é com a maior densidade demográfica, tá? E daí é aí que vem aquele conceito de populoso e povoado, tá? Povoados são aqueles países que têm a maior população. Populoso é o país que tem a maior população absoluta, tá? A maior população total. E povoado tá ligado com a área, tá? Então, são esses países aqui que vão aparecer como países mais povoados, tá? Apesar de serem pequenos e terem uma população pequena, eles vão aparecer como países muito povoados porque nessa relação de área com a população, eles eles têm bastante gente numa pequena área, né? Numa mesma área. E daí aqui era uma questão de. Só deixa eu arrumar aqui. Essa aqui, pessoal, é uma questão de falar nas problemáticas mesmo que estão envolvidas com isso, tá? Tipo, quando a gente fala de população, a gente tem várias questões que tocam, assim. E daí eu trouxe essa reportagem aqui, ó. A população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050, diz relatório da ONU. E daí, sempre quando fala de população, e isso a gente ainda vai ver, tem várias teorias, certo? Tem teorias que falam do crescimento populacional, teorias bem famosas e tal. E essa questão não é uma questão isolada, tá? Quando a gente vai parar para pensar, e essa questão que eu trouxe para a gente debater na aula também, né? Está relacionada com isso, certo? População mundial. Quando a gente olha num primeiro momento, a gente vê, né? Bah, já tem tanta gente no mundo. Hoje já somos 7 bilhões, certo? Vamos chegar a 9 bilhões, e aí? Vai ter comida para todo mundo, e vai ter espaço para todo mundo. Essas questões estão sempre passando, né? Que nem a gente fez aquele debate em aula. E daí, se a gente pegar, eu não coloquei um mapa específico do Brasil, mas olha aqui, ó, voltando à densidade demográfica do Brasil, ó, tá nessa faixa aqui, ó, entre 0 e 22. E a América Latina inteira, tá? Tá nessa faixa também.
Ou seja, cada quilômetro quadrado tem mais ou menos 22, 25 pessoas, tá? Tem entre 0 e 25 pessoas a cada quilômetro quadrado. Claro que isso aí a gente está falando da área total, né? A gente vai ver que está mais concentrado em alguns pontos, está mais concentrado nas grandes cidades, em algumas regiões específicas, tá? A gente pode notar essa diferença mesmo aqui na cidade, por exemplo, a Zona Sul, a Restinga mesmo, como bairro, Zona Sul, Ípica, Lami, e o centro, por exemplo, ou outros bairros. Tem bairros que são muito mais povoados e outros que são menos, tá? Qual bairro vocês acham que é mais povoado? O Lami ou a Zenha? Não faço ideia. Zenha? Zenha? Não Provavelmente a sei Zenha, mesmo. né? Imagina, tipo, o Lami, que é uma área mais rural, assim, tem algumas fazendas, tem alguns sítios ali, tem muitas casas e tal. Mas olha pra Zenha, por exemplo, tem vários prédios, né? Tem várias pessoas morando Sor, naquele mesmo espaço. Oi. eu falei Zenha porque eu nunca fui no Lame e não sei como é que é. Então, acredito que Ah, seja na Zenha, porque eu já fui na Zenha e tem muita gente lá, tem muito prédio e é, tudo mais. sim, exatamente. Não, mas é essa relação mesmo, tá? E daí, sempre quando a gente pensa em população, tem várias questões que atravessam assim mesmo, né? Não só de crescimento, né? A gente, e isso a gente vê em muitos discursos, assim, pessoas falando como se a questão populacional tivesse diretamente ligada com a devastação da natureza ou com a escassez de recursos. E eu não duvido que daqui a pouco vai sair uma teoria de que o coronavírus só se espalhou porque tem muita gente no mundo, tá? Tem um cara, um inglês lá, que chama Thomas Malthus, que ele era pastor e era um estudioso lá na época, no século XVIII, que ele postulou uma teoria lá que ficou muito conhecida, que se espalhou, que dizia que as pessoas tinham que ter menos filhos e tal, que são conhecidas como teorias malthusianas. Isso a gente ainda vai ver mais pra frente, tá? Nos próximos dias. Mas é isso. E hoje existem várias adaptações dessa teoria, tá? Mas aí se a gente vê, ó, 30% de toda a comida produzida no mundo vai pro lixo, né? Dia Mundial da Água. Bilhões não têm acesso a água e sabão. Bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a água e sabão. Saneamento básico, a questão do lixo. E daí isso tem tudo a ver com aqueles curtas que a gente viu, né? Vocês lembram que a gente viu esse aqui, História das Coisas na aula, certo? Vocês lembram disso? Sim, senhor. Sim, eu lembro. Ô, Sori, sabe aquele negócio que tu falou lá do coronavírus? Tem muita gente que eu vejo na internet falando que alguém na China criou o vírus pra meio que dizimar a população, assim, porque tinha muita gente. Uhum. Tudo bem. Pois é. Criaram num lugar onde tem mais gente para dizimar. Bom, teorias tem várias, né? Essas coisas ainda mais na internet agora, né? A gente vê muita coisa, mas Essa gente é doida. só falta comprovar, né? Não, senhor, o que eu mais vi foi teoria que criaram um vírus, tipo, por querer, por conta que o vírus não se cria sozinho em tal tipo de pessoa, tipo, tão rápido. Isso daí eu já vi Uhum. 300 mil teorias, mas, tipo, nenhuma faz sentido. Isso aí é mais. Tem que consultar mais especialista no assunto, né? É, então, Uhum. eles nem procuram, pelo menos uma estudada antes de mentir. Pois é, e essa questão de vírus tá muito relacionada também com o modo como a humanidade também se comporta no planeta, né? Dizem que está muito Sim. relacionado com isso. Por exemplo, tô procurando uma notícia aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou trocar de guia agora, já que a gente trouxe essa discussão aí.
Deixa eu ver se foi. É uma reportagem de uma revista, tá? Daí só falando dessa relação, já que a gente estava discutindo. Daí diz ali, 28 novos gêneros de vírus são encontrados em gelo de 15 mil anos. A Que pesquisa... foi? Vocês estão vendo aí na tela? É da Tô. revista Galileu. Sim. Beleza. Diz que coletaram umas amostras lá em geleiras, lá no Tibete, que existiam vários micro-organismos ali que estavam sendo liberados no ambiente devido ao derretimento das geleiras, que está relacionado também com o aquecimento global. Então eles estão dizendo que o aquecimento global, tipo, Pode além falar? de fazer muita coisa ruim, além de quebrar as geleiras, além de ainda transmitir mais doenças. Possivelmente. Ele esteja relacionado Nossa. com doenças que há muito tempo foram extintas, né? Não estavam presentes, ou também com novas doenças, com novos organismos ali que a gente não tá acostumado. Mas eles ficam vivos quando estão congelados, sir? Eu achava que, Pois tipo, é. quando o vírus ficava congelado por muito tempo, como estão dizendo ali, morri. Aí vai da questão lá da biologia, né? Isso aí não tem muito conhecimento. Mas, por exemplo, o vírus, uma coisa que eu sei é que vírus ele não é considerado um organismo vivo, né? Não. Não necessariamente ele é vivo, então ele tem comportamento de um ser vivo quando ele está hospedado em outro. Ah, entendi. Então ele é morto até encontrar alguém. Quando ele encontra alguém, ele é vivo. Não exatamente isso, mas é mais Tô ou menos brincando. assim. É mais ou menos isso. Entendi. Diferente de uma bactéria ou de um protozoário ou outros organismos, certo? Sim, ele Então, depende de alguém pra poder para viver. poder e replicar o seu código genético e se replicar, ele depende de um hospedeiro. Entendi. Mas dizem que está muito ligado com isso, essa questão de pandemia. No futuro, ela está muito ligada com a questão do contato que a humanidade está tendo com esses seres aí, com o planeta mesmo, né? Deixa eu Sim. voltar aqui para. E daí isso tem tudo a ver com essas duas histórias que a gente estava vendo, né? Não sei se vocês chegaram a ver o Ilha das Flores, que eu passei um link, daí eu não Sim, eu sabia vi. como é que tava. Pode falar. Sim, a gente viu. Eu vi. Uhum. Eu Eu também também vi. vi, sor. Eu vi. Eu vi o vídeo. Eu vi. Beleza. Junto com umas perguntas ali e tal que eu mandei. E daí é isso, é bem. Os dois são similares, assim. Eles apresentam de perspectivas diferentes, coisas bem próximas ali. Por exemplo, esse desenho aqui aparecia frequentemente no História das Coisas, né? Mostrava lá a extração de matérias-primas, depois passava para a indústria, fabricavam coisas, o comércio, que essas coisas que foram extraídas da natureza, transformadas, agora estavam sendo vendidas, compradas, né, pelas pessoas, e daí está muito relacionado com o consumo, né, que hoje em dia a gente tem um consumo muito grande, não a gente, nós, assim, eu, vocês e tal, tem populações, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas consomem muito mais do que outras pessoas, tá? E daí isso tá relacionado com o poder aquisitivo, com Professor, várias questões. Pode falar. acho que então tem como uma pessoa infectada, quando tocar em algum material lá do mercado, aí tipo, sei lá quantos dias depois alguém for tocar naquele mesmo material, vai passar doença.
Se for assim também, pelo que tá dizendo, os Estados Unidos foi assim que passou tanto. Como assim? E Não, tu falou que nos Estados Unidos eles têm uma. Eles compram muita coisa, tem muito mais coisa do que os outros, do que alguns outros. uhum. Então, assim que passaram o vírus, tipo, tocando em coisa no mercado e os outros não tocando também. Não necessariamente, assim. Eu quis dizer que eles têm o hábito de consumir muito mais. Então eles têm a cultura do consumo. Isso que eu quis dizer Ah, entendi. de tu comprar coisas, de tu ter um celular hoje, trocar por outro amanhã, e esse tipo de coisa, sabe? Serem mais consumistas, no caso. Mas essa questão de tocar em coisas, em materiais e de tu ter vírus, essas coisas, depende muito do material e depende muito do tempo, né? Dizem que tem materiais, determinados materiais que o vírus não fica poucos minutos. Dizem que tem outros que ele consegue sobreviver mais tempo e tal. Mas daí a gente tem que ver qual tipo de material é. E agora eu não saberia dizer, assim. Até se alguém souber. Entendi, eu acho que eu viajei, mas mesmo assim, só pra pergunta. Uhum. E daí tá relacionado com isso, né? As pessoas consomem muito e tal. Estão lá consumindo. Por exemplo, se a gente vai no mercado comprar, sei lá, pão, por exemplo. Pão ele vem numa embalagem, aqueles pão de forma, esse tipo de coisa. Até a própria sacola do mercado, né? Ela é feita de plástico, que vem do petróleo e que é um combustível fóssil, né? Ele não é renovável. E aquilo ali, pra gente descartar, não tem como. Ele demora mais ou menos uns 400 anos só para se degradar na natureza. E ele não é biodegradável, ele não vai se degradar, ele vai demorar muito, certo? Então, olha, então imagina a quantidade de plástico que a gente não está consumindo e o que acontece com esse plástico depois. Muito do plástico ele acaba de tudo que a gente consome, né? Basicamente tudo que a gente consome ele tem etiquetas, ele tem tinta, embalagem e a gente e vem numa sacola e vem num envoltório, vem com fita e tudo isso tem relação com o plástico, né? Que depois a gente acaba jogando, vai pro lixo. Daí muitos países, muitos lugares não tem um tratamento de lixo adequado. Isso vai para o solo, vai para a água, vai para os oceanos e ele vai se degradando e as partículas cada vez menores, elas acabam se degradando e vão virar micropartículas de plástico, podem acabar no estômago de animais e inclusive hoje já dizem que muito do plástico, do microplástico já está inclusive nos nossos corpos, sabe? Porque ele já tá no ciclo da água, já está nos rios, já está nos mares, já está nos oceanos, já está chovendo plástico. Então, essa é uma questão bem importante, né? A questão do correto descarte do lixo, tá? Que também tem a ver. E daí, no caso, o que isso tem relação com essa questão populacional? Muitas teorias vão dizer que tem muitas pessoas e isso acontece porque muitas pessoas estão consumindo, mas não é uma realidade, porque muitas pessoas em outros países, inclusive no nosso, as pessoas não têm um poder aquisitivo para consumir tanto, sabe? E também não tem o padrão de consumo de outros países, certo? E isso também está relacionado lá com a questão desse aqui, ó, o Ilha das Flores, que mostrava lá também a mesma coisa, né? Era um tomate, tal, que era produzido lá numa fazenda do Lamy e era consumido no mercado pela dona Anete, se eu não me engano. Eu acho que era esse o nome dela. Ela ia lá, fazia, chegava lá, ela viu que tinha um tomate podre, que ela não gostou muito, jogou fora e tal. E daí foi depositado lá numa ilha que era chamada de Ilha das Flores, que fica lá no bairro das Ilhas, tá? Esse curta, ele não é total assim história real, ele é um curta mesmo, é um filme, tá? Não é um documentário, digamos assim, uma história 100% real, mas
dá para ter uma noção de coisas que acontecem na realidade, certo? Então o tomate foi lá pro lixo e tal, foi descartado pelas pessoas que não comeram. Depois foi dado para os porcos, depois outras pessoas poderiam comer, enfim. Daí isso tudo tá relacionado, tá? Com essa questão aqui, ó. Comida que vai pro lixo. E daí, esses são dados, se eu não me engano, da ONU, né? 1/3 dos alimentos que são produzidos são desperdiçados. Eles vão pro lixo. Muito é desperdiçado não só nas casas das pessoas, mas muito é desperdiçado no transporte, muito é desperdiçado no próprio mercado, muito é desperdiçado também na própria produção, tá? E daí, quando a gente vai falar de população, essas coisas tem que estar. A gente tem que estar ciente dessas coisas também, certo? Que nem esse exemplo aqui da. Isso aqui eu tô falando para vocês, mas não quer dizer que é uma responsabilidade, nem culpa de ninguém, tá? São questões muito maiores, tá? Que a gente está relacionando, mas que a gente pode também contribuir, né? Fazer alguma coisa, fazer a nossa parte e tal. Por exemplo, esse exemplo aqui do. Não sei o que é isso. Esqueci o nome agora. Rabanete. É, Chama rabanete, beterraba. beterraba, pode ser. E daí ele, ó, as folhas podem ser utilizadas para incrementar a salada. O caule pode ser usado para fazer farofa, além da própria beterraba, né? Eu chamo de beterraba também, não sei. Acho que rabanete é um pouquinho menor. É, isso aí é beterraba, não é rabanete. Rabanete é outra coisa. Rabanete é mais vermelhado. Uhum. Né? Tá bom, Nicolas? Eu já entendi. E daí isso tem muito a ver também, né? Hoje o nosso tipo de produção também não só de alimentos, né? A gente tem vários tipos de produção que não necessariamente vão para alimentação humana. Por exemplo, a soja. A soja, ela é um dos grandes produtos que o Brasil produz, assim, só que ela é mais para exportação e ela vai acabar grande parte indo para a China, servir de ração para gado, entendeu? Então a gente muito da nossa floresta, muito dos nossos recursos estão sendo desmatados, certo? Para alimentar o gado em outros países, alimentar boi em outros países e aqui também. Mas também fazer azeite, fazer várias coisas, né? A soja também é utilizada para muitas coisas, para alimentação humana e tal. Mas daí, né? Essa pressão que a humanidade está fazendo também nos ambientes, né? E não necessariamente que a soja ela vai muitas pessoas consomem, né? Como um alimento, por exemplo, é diferente de uma plantação de feijão ou arroz ou outros gêneros, tá? Mais alimentícios mesmo. Daí a gente tem que fazer uma separação entre o que é o tal do agronegócio, né? E a agricultura familiar. A produção de alimentos vem essencialmente da agricultura familiar, que tem um impacto bem menor do que o agronegócio, né? Que está mais relacionado com exportação e com a grana mesmo, tá? E daí, que pressão é essa que a gente está fazendo nos ambientes, né? Está modificando os ambientes, está modificando as paisagens, as florestas, as geleiras. E o que isso traz de consequência também, né? Que isso também, talvez, esse tipo de contato com vírus e esse tipo de coisa, talvez seja decorrente desse impacto que a gente está causando na natureza. De novo, não a gente, nós, né? Necessariamente, mas, enfim, acho que vocês entenderam. E olha aqui, ó, outra questão que está relacionada com essa questão populacional é a água, né? Para voltar mais para a produção de alimentos ali, nesse caso, nesse diagrama, mas também para consumo mesmo, sabe? Quantas pessoas têm acesso à água potável? Quantas dessas 7 bilhões de pessoas têm acesso à água potável? Menos do que precisaria, né?
Então, não só a quantidade de pessoas, mas as condições que essas pessoas vivem e o sistema que está regindo tudo isso, certo? E ali, ó, para produzir 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de carne, 17 mil litros de água. Frango, né? Precisa de água pra produzir carne? Precisa de água pra produzir carne? Precisa de água para produzir tudo. Não só a Ô, água louco. que. Não só o alimento que. A água que o bicho vai beber, mas, por exemplo, a ração dele, ou o pasto que ele vai consumir. Tudo isso leva água. Por exemplo, a soja. A soja leva Ah, muita tá. água Tá para ser falando no produzida. produto, tá falando no produto, no todo, assim, não na carne especial, tipo, no bicho e tal, tudo mais. No todo mesmo. No todo. Desde a alimentação dele, o consumo dele, até, sei lá, o tipo de embalagem que esse alimento vai acabar sendo embalado, que daí vai necessitar de plástico, vai necessitar de outras coisas que também demandam muita água, certo? Tá, É entendi, um, entendi. é um ciclo bem grande. Por exemplo, ali a manteiga é mais do que a carne ali, mas também tem muita questão da gordura, tem questão de extrair o leite, tem questão de embalagem, que tem que limpar, várias coisas, tá? Tudo que é produzido é utilizado água, tá? E essa questão depois do descarte mesmo, né? Do lixo. E daí esse gráfico ele tem bastante informação, né? Quanto lixo a humanidade produz por dia? 3,5 milhões de toneladas, tá? Por dia. E não é igual. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Não sei se aquele modo de visualização dava pra ver. Olha essa tela aí, ó. Segundo esse gráfico aqui, o Brasil, mapa do lixo, tá dizendo. O Brasil também está entre os maiores produtores de resíduos do planeta, mas também recicla muito pouco. E daí ali em vermelho é o lixo total, em verde é o reciclado, e em amarelo é o não reciclado. Então ali, ó, Estados Unidos, ó, é um dos países que mais produz lixo. Tá ouvindo um som aí, meu? Qual é que vai ser? Eu não sei quem é que tava, mas enfim. Ali, ó, Estados Unidos é um dos que mais produz lixo, né? China também é um dos que mais produz lixo. Brasil, vários países, tá? Não é uma questão igualitária também, certo? Então todas as questões estão envolvidas. E daí eu queria saber assim, ó, responderam aquelas perguntas? Porque tem várias. Quais perguntas, senhor? Quais? O primeiro material aquele que a gente fez. Sim, O da Ilha das Flores? É, também. sim.
Sim, sim. Sim, senhor. Vocês têm ele aí? Eu tenho Deixa eu aqui. procurar aqui. Eu achei aqui agora. Só. Eu fiz. Eu coloquei ali na tela, tá? Eu não prestei atenção, isso daí é do que eu Também trabalhei. fiz, sor. Hum? Que trabalho que é esse que eu não lembro? É o primeiro. É o Ah, primeiro tá. aqueles de casa. Ah, tá, eu fiz. Eu não sei onde o meu tá, mas eu fiz. Uhum. Por que que tu tá sussurrado, Júlia? Porque eu tô com sono e tô com fome. Também tô com sono também. Tô com tudo. Eu fiz Oi, isso, mas não amor tô da achando minha não, senhor. vida. Como é que é? Quem falou aí agora? A senhora, eu não tô achando. Não tô achando também, senhor. Eu também não tô achando. Eu achei. Achou? Então, olha só as perguntas, ó. Só pra gente dar uma olhada. Distribuição populacional. Esse daí eu fiz, esse daí eu fiz. Uhum. Mas não tô achando, não. Tá. Essa aqui, ó, é a questão do Brasil ser populoso, mas pouco povoado. Para explicar essa afirmação. Nenhuma dúvida nessa, então? Certinho? Esse aqui de novo, né? Falando também dessa questão. Depois envolvendo lá a questão das taxas, essas coisas que a gente ainda vai ver. E depois essa aqui mais falando da distribuição da população no Brasil mesmo, certo? E depois o do curta, esse do Ilha das Flores, tá? Essas perguntas que eu faço, pessoal, elas são bem. Eu peço bem que vocês respondam com as palavras de vocês, tá? Tipo, evitar cópia, essas coisas assim, sabe? Porque eu acho mais interessante e eu acho que faz pensar mais também. E é interessante saber a opinião de vocês e as coisas que vocês estão formulando. Eu acho que isso é o principal, tá? Teorias e tal. Perguntando se Professor, essa. a única Oi? coisa que eu não consegui entender muito bem é aquele negócio das taxas, mas o resto eu entendi sim. Nas O negócio taxas? ali, todas elas. Mas o resto eu entendi. É das taxas de natalidade e tudo mais. Uhum. É que travou um pouquinho, não consegui escutar. Ô, senhor, eu não tenho essa folhinha, não. Essa primeira, não? Essa Tu do não Ilha viu? das Flores eu não tenho. Você não viu o negócio lá? Tinha que responder depois as perguntas. Como Era. que tu vai ter a folha se o senhor não deu a folha, ele mandou o filme? Ah, tá, não, aí sim. Então, eu que não vi, então, foi mal. Tu não viu? Pior que não, senhor. Agora É que eu tô normal. lembrando. Não sabia nem que existia. 7 páginas de coisa. Eu só tenho 5 folhas. Sim, tem vários materiais, tem várias atividades. Mas se tu puder depois olhar, dá uma olhada que é bem interessante. Eu vou procurar aqui, peraí. Daí o trajeto percorrido pelo Tomate, né, ao longo do documentário, que fala bem da questão da produção, né, da produção, distribuição, consumo, tá? Eu quis trazer essas questões para vocês porque quando a gente fala de população, às vezes dá muito errado porque as pessoas não pensam muito nessas questões, não pensam para além de, as pessoas têm que ter menos filhos e isso vai melhorar o mundo. Que tem pessoas que pensam assim por algum motivo, mas não necessariamente essa relação não é direta, sabe?
qual a importância do dinheiro ao longo de todo o processo do curta? Daí ele apresenta algumas definições de ser humano, né? Ele, como é que é? Animal, com autoencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, uma coisa assim, certo? Eu não vi ali quem falou que estava com dúvida nessa questão de taxas, mas a gente vai ter Eu um. aqui, ali. Ah, tá, Lia. Eu coloquei na tela aquele material, mas a gente vai ter um momento específico para falar das taxas, tá? Tá bom, beleza, beleza. E aí, alguém tá com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não. Não? Não, senhor. O nosso tempo já tá acabando. Dá para vocês tomarem um café antes da próxima aula, acordar, lavar o rosto. Eu tô indo pro Renner, tô bem acordada. Tá indo por quê? Pro Renner, Hã? a loja de roupa. Hã? Pra casa ali, é quarentena. Será que tá aberto? Júlia, como tu é linda, meu. Sou Acho apaixonada. que sim. Aí eu sei que eu sou linda. Até comendo, né? Gente, então por hoje era isso, tá? Se não tiver nenhuma questão, acho que a gente pode encerrar por aqui para vocês dar tempo de abrir outra conversa para a próxima aula também. Beleza? Certinho? Beleza, acho que tá de boa, já entendi tudo, só Certinho. a taxa lá, mas depois a gente vê. Ah, tudo. Ah, tá. Beleza. Depois a gente vê a questão das taxas mesmo, tá? Certo? Certo. Então tá. Certo, tá. Até mais. Até. Tchau. Tchau, Até sou. mais. Tchau. Tchau, senhor. senhor. Tchau, tchau. Adiós. Tchau, senhor. Tchau. Qualquer coisa podem entrar em contato, qualquer dúvida. Tá.